podemos ver que o povo hebreu, sendo o povo ao qual Deus libertou ali no Egito, quando veio o libertador Jesus Cristo em sua primeira vinda, o qual era nada menos que o próprio anjo do pacto, o anjo do Senhor, que libertou o povo hebreu no Egito através de Moisés. Agora, quando vem o anjo do pacto, feito homem, feito carne, o povo hebreu o rejeitou e, consequentemente, o povo hebreu perdeu uma bênção muito grande, e o coração do povo hebreu tem estado endurecido. Mas São Paulo, nos falando sobre este endurecimento do povo hebreu, nos disse que é temporário, é em parte. Diz no capítulo 11, versículo 25 ao 29 da sua carta aos Romanos, diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais arrogantes quanto a vós mesmos, que aconteceu a Israel endurecimento em parte, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Este endurecimento do coração dos hebreus é em parte, é temporário, até que tenha entrado a plenitude dos gentios, ou seja, até que tenha entrado até o último, escolhido de Deus entre os gentios, ao corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E quando tivesse completado o corpo místico do Senhor Jesus Cristo, o qual podemos ver em um diagrama que o reverendo William Branham usou, podemos ver o corpo místico de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, representada aqui nesse diagrama. De era em era, de etapa em etapa, temos visto como Deus enviou seus mensageiros. Enviou primeiro aos apóstolos e depois enviou a São Paulo, que foi o último apóstolo que foi chamado e foi o apóstolo para os gentios, o qual levou a mensagem aos gentios e estabeleceu a igreja do Senhor Jesus Cristo entre os gentios e chegou a ser o primeiro anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Um anjo significa um mensageiro. E agora, de era em era, encontramos que Cristo, através de seus anjos mensageiros, chamou e juntou seus filhos em cada era e em cada tempo, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, que é a sua igreja. Ásia Menor, Europa, América do Norte foram os territórios onde se cumpriram essas 7 etapas ou eras da igreja gentia. E agora, chegamos à era da pedra angular, que é a era mais importante, onde Deus chama junto os seus escolhidos, com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, que gira em torno da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, na sua obra de reclamação. E agora esta etapa, na era da pedra angular da igreja do Senhor Jesus Cristo, em seu cumprimento, corresponde ao território latino-americano e caribenho, onde Cristo, através de seu anjo mensageiro, chama e junta os seus escolhidos com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino e os prepara para serem transformados e raptados no último dia. E quando o último dos escolhidos de Deus tiver sido chamado e juntado e colocado na era da pedra angular, no corpo místico de Cristo, então se cumprirá o que está escrito, diz São Paulo. Pois já terá entrado a plenitude dos gentios, quando entrar até o último dos escolhidos entre os gentios, ao corpo místico de Cristo. São Paulo disse, e então todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião um libertador, que apartará de Jacó a impiedade. Este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de nós, por causa de vós, mas quanto à eleição, são amados por causa dos pais, porque sem arrependimento
talentos são os dons e o chamamento de Deus. Agora podemos ver que assim que o corpo místico de Cristo se completar, assim que a igreja de Cristo se completar, os mortos em Cristo estarão em corpos eternos, e nós que vivemos seremos transformados, e então Deus falará ao povo hebreu, vai se virar ou se tornará para o povo hebreu, e o endurecimento do coração do povo hebreu será tirado, e o coração do povo hebreu será aberto, e então eles receberão ao libertador, que estará em meio à igreja gentia, estará em meio à sua igreja, o libertador, e é por isso que de Sião, Sião representa a igreja de Jesus Cristo, de Sião virá o libertador para o povo hebreu, ou seja, da igreja do Senhor Jesus Cristo, irá Cristo, o anjo do pacto, aos hebreus, e lhes falará diretamente ao coração, e então o coração deles se abrirá, e o entendimento deles se abrirá, e então dirão, este é ao que nós estamos esperando, e assim receberão ao anjo do pacto, ao anjo do Senhor, manifestar através de seu anjo mensageiro, receberão sua mensagem, e receberão as bênçãos de Deus, e assim os pecados do povo hebreu serão perdoados, e serão restaurados no programa divino, serão restaurados a Deus. E o povo hebreu, então, ao receber as bênçãos de Deus para o glorioso reino milenial de Cristo, virá a ser o território aonde estará o trono do Messias, ou seja, em Jerusalém estará o trono do Messias, porque o trono do Messias é o trono de Davi, aonde se sentará o Messias Cristo para governar sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. E Jerusalém será a capital do mundo. E o território de Israel completo será o Distrito Federal. Vejam agora a bênção tão grande que há para o povo hebreu quando for tirado o endurecimento do coração, o qual será tirado neste tempo final. Neste tempo final é onde Deus levantará a bandeira. A bandeira que Deus levantará é a vinda do anjo do pacto, do libertador, manifestado no último dia, através de seu anjo mensageiro, para nos dar a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, e assim todos poderem ser transformados e levados à casa de nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro.